Olha só, o presidente Lula embarca amanhã para Moscou, onde vai se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin. Ao lado do líder do Kremlin, Lula participará da celebração dos 80 anos do dia da vitória soviética sobre o nazismo. Essa celebração acontece todo ano, no dia 9 de maio, com um desfile militar em Moscou. Essa é a data em que o exército nazista, encurralado em Berlim e depois do suicídio de Adolf Hitler, assinou a rendição incondicional às tropas do Exército Vermelho da União Soviética, o que marcou então o fim da Segunda Guerra Mundial no continente europeu. A viagem a Moscou foi programada devido a um convite do próprio Putin em janeiro, durante telefonema entre os líderes. A primeira-dama Janja viajou antes, desembarcou em Moscou no sábado. Janja compartilhou algumas fotos da viagem nas redes sociais. São fotos de lugares históricos que ela visitou, como justamente o Kremlin. Tá aí, Janja, já em Moscou. O governo russo está na foto, ela faz questão de... Sim, a convite do... Estão pagando para ela estar. Exatamente. Eu vou chamar já para a conversa o Carlito Neto, que é historiador, cientista político, passa a estar todas as segundas aqui com a gente, com uma grande alegria que eu recebo o Carlito, agora semanalmente conosco no Primeira Edição. Bom dia, Carlito. Quero começar te ouvindo, depois a gente gira a conversa aqui, sobre essa visita, então, de Lula a Moscou. Ela é cheia de simbolismos, a gente vai ter reunidos ali, então, Xi Jinping, Lula, Putin, nesse momento em que se discute muito essa ascensão do sul global e a força desses países que são potências em ascensão. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Eduardo, a Laura. Prazer estar aqui, né? Todas as segundas-feiras agora, às 10h30, estaremos aqui como comentarista convidado. É um prazer fazer parte da equipe da TVT e estar dividindo espaço com tanta gente de luta também, né? Esse encontro é importante por vários motivos, Thalita. Em especial porque na semana passada, na minha participação aqui, a gente falou sobre o BRICS, né? E falamos também sobre a China, a sua força e a união que existia entre os chamados originais. A gente até explicou o que seria esse termo, né? Que eram os primeiros países que compuseram ali o BRICS, né? Primeiro o Brasil, Rússia, Índia, China e depois a África do Sul. Primeiro surgiu o BRIC e depois o BRICS, né? Se acrescentou ali a África do Sul também. Isso mostra, inclusive, do nosso último encontro para cá, aconteceu a informação de que o governo do Trump procurou a China para negociar a derrubada do tarifaço. E a China foi bem clara, né? Falou, olha, a gente até conversa, mas primeiro vocês têm de tirar as tarifas. Caso contrário, a gente não vai abrir diálogo. Até porque, como eu citei na semana passada aqui, Thalita, os membros do BRICS hoje estariam compondo ali cerca de 40% da população global. Em algumas pesquisas divulgadas já no primeiro trimestre agora de 2025, mostram que 40% do PIB global também está dentro do BRICS. Então, os Estados Unidos fazendo ou não fazendo negociação com a Rússia com a China, perdão, a China continuaria dando de ombros. Sobre essa questão do encontro e essa memória, né, da derrota ali nazista, né, com a vitória do chamado Exército Vermelho, isso é interessante para as pessoas que criaram a teoria de que o nazismo seria de esquerda. A gente sabe que, lamentavelmente, essa tese voltou de novo a ser alimentada pela extrema-direita nas redes sociais. Um podcast bem famoso recentemente promoveu um debate entre o Breno Altman e um outro rapaz que defendeu de novo essa tese. E quem lê o livro do Hitler, né, o Mein Kampf, geralmente os historiadores têm contato com esse material, como eu tive. O próprio Hitler explica lá que a escolha da cor vermelha, a escolha do nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e a escolha de alguns emblemas era justamente para tentar convencer a classe trabalhadora a atuar do lado deles. Isso está escrito, não sou eu não, tanto que ele até ironiza no livro dele, dizendo que os marxistas ficavam revoltados ao descobrirem que o Hitler teria adotado, junto com os membros aliados, as cores que simbolizavam a luta e a classe trabalhadora. Então hoje, né, a gente consegue ter essa imagem. Claro, o Putin não é um líder comunista, o Putin não é um líder de esquerda, isso também precisa ficar evidenciado aqui, mas a memória da importância do que aconteceu nessa data precisa vir à tona para que a gente lembre as origens pelo que nós estamos lutando, né? Hoje, quase 90 anos depois, quase 100 anos depois, para ser bem específico, 80 anos depois, perdão, para ser bem específico, a gente continua lutando contra o fascismo e contra o nazismo, que apesar de muita gente imaginar que morreu, não morreu, tá? Infelizmente, não morreu. Perfeito.
Laura, Edu, como coloca o Carlito, é isso, trata-se de um momento histórico muito importante para Lula dar esse passo, né? De fato, estar junto com Putin nesse momento, lembrando o que foi a Batalha do Exército Vermelho. É um dia que vai trazer uma reflexão importante para o que vivemos atualmente. Estou até vendo, eu estava vendo mais cedo, Carlito, prazer tê-lo conosco nas segundas-feiras agora aqui. A gente já falou disso, mas vale repetir. O presidente dos Estados Unidos da América quer fazer, no dia do aniversário dele, um desfile militar pela Avenida Pensilvânia, ou seja, bem em frente à Casa Branca. Desfile militar nos Estados Unidos não existe, porque faz-se uma confusão, que existe inclusive aqui no nosso país, entre a presença do Estado e a presença do governo. Entre aspas, desfile militar americano acontece toda hora que parte um caça de um porta-aviões e que, como eles gostam de dizer lá, colocam os nossos meninos e meninas em uniforme em risco. Então não que nunca foi pensado, mas nunca foi levado a cabo esse tipo de associação. E isso vai acontecer agora. Eu não me lembro, confesso, a data é 19 de junho, 19 de maio, é agora, antes do meio do ano, sim, vai acontecer um desfile militar. E os Estados Unidos têm o grande dia propagado pelos Estados Unidos para, entre aspas, o fim da guerra, da Segunda Guerra, não é o dia 9 de maio, não é o dia em que o Exército Vermelho invade Berlim, ou o dia que libera os primeiros campos de concentração. O dia da celebração do chamado hemisfério ocidental para o final da guerra é o chamado D-Day, o dia da invasão da Normandia. Por quê? Quem faz a invasão da Normandia é o exército americano, são as forças armadas americanas. Exato. Então, essa mensagem é passada 80 anos. Então, acaba sendo interessante, neste momento, que haja uma contra-mensagem, uma mensagem diferente, visual, perceptível, em que estejam presentes líderes do BRICS. Até porque, a gente também falava isso semana passada, a Laura, Tali, Carlito, os BRICS não têm pretensão, nunca tiveram, e não tiveram necessidade, pelo menos premente, de ser uma organização de fundo militar. Carlito, você acha que isso está se colocando na mesa a partir dos últimos anos, em especial desse 2025, ou até começo dessas últimas guerras aqui que a gente teve, OTAN se posicionando na questão tanto da Ucrânia / Rússia, quanto no Oriente Médio, e agora com o presidente Trump fazendo o que está fazendo a partir dos Estados Unidos com a sua orientação militar? Posso responder, Thalita? Claro, fica à vontade, Por Carlito. incrível que pareça, essa peroração toda era uma pergunta, que eu estou com dificuldades em ser curto. Obrigado pela pergunta, Eduardo. Eu acho que isso fica evidente com os investimentos bélicos que a própria China tem feito, né? Nos últimos anos, a China gastou mais de 300 bilhões de dólares para reforçar a sua força bélica. A gente já sabe que, dentro da ciência política, a gente tem os termos hard power e soft power, né? Para referir, por exemplo, a influência não violenta através do soft power, e a influência bélica, a gente atribui o termo hard power. Os Estados Unidos ele é muito conhecido pelos dois. Eles conseguem, em alguns lugares, exercer a influência através da cultura, dos esportes, através do que nós chamamos de soft power, mas ele é mais conhecido pelo seu hard power, que é tentar impor ali a sua força por conta do seu poderio bélico. E recentemente, Eduardo, quando o representante do Estado chinês, ao dar entrevista para um veículo da mídia estadunidense, disse que a China está pronta para a guerra em qualquer campo, em qualquer cenário, eu acho que ele manda a mensagem também nesse sentido, que eles estão também preparados no campo bélico também. É evidente que não seria, em tese, um interesse da China guerra neste momento, no sentido bélico, evidentemente, por vários motivos, né? O mundo não necessita, nesse momento, de um conflito bélico, mas é meio que um recado para o Trump para falar, querido, senta um pouco lá e entende que a nova ordem econômica global mudou, a geopolítica global mudou, o mundo não gira mais do jeito que você imaginava que giraria,
O mundo hoje não é o globo pós-Primeira Guerra Mundial, que vocês se aproveitaram da situação que estava acontecendo no conflito da Europa e de forma inteligente se reorganizaram e tomaram ali, né, esse, entre aspas, escudo, essa estrela de xerife do mundo do Reino Unido, da Inglaterra. Não, a gente agora tem um novo formato, um multipolarismo, diferente do que você tenta fazer, ele voltou a ter força. E no caso especificamente da China, que acho que é bem interessante, Eduardo, a gente pode citar as recentes tentativas de invasão ou de patrocínio de golpe na Venezuela por parte do governo do Trump, inclusive contratando até mesmo mercenários para sequestrar o presidente, Nicolás Maduro, e a gente teve ali suporte da China, da Rússia e do Irã, que também hoje é membro do BRICS, impedindo essa tomada lá do Estado venezuelano. Então, gostemos ou não, né, do que o Maduro faz ou deixa de fazer, existe esse consenso, e eu acho que esse encontro hoje manda um recado também para dois grupos, tá, Thalita e Eduardo? Primeiro, para os membros ali da OTAN, que acham que por conta do fim do chamado Pacto de Varsóvia, que a Rússia ficou abandonada, a Rússia, quando se reúne com seus aliados, ela manda um recado para dizer que ainda tem sim aliado, tá? E lembrando também que os países da Europa estão descumprindo o combinado com a queda do Muro de Berlim. Lembrem vocês que foi feito um combinado entre a antiga União Soviética e os países membros da OTAN, que a OTAN não iria mais expandir as suas alianças em direção à Rússia. E aqui volto a dizer, gostemos ou não do Putin, ele está correto ao cobrar que o acordo seja cumprido. E também, Thalita, um recado ao Zelensky, porque quando o Lula sugeriu para o Zelensky um acordo que era muito melhor do que qualquer coisa que já esteve à mesa para o Zelensky, ele, ironicamente, tentou desprezar o presidente Lula. E agora ele está saindo de um acordo que ele poderia perder um pouco ou quase nada do seu território para simplesmente virar um vassalo dos interesses dos Estados Unidos da América e não escolher o que ele quer perder ou não para a Rússia, mas sim ele abrir mão daquilo que a Rússia quiser com a participação dos Estados Unidos da América. Essa ida do Lula à Rússia, a Moscou, junto com os líderes do BRICS nesse momento, inclusive, mostra um recado também pro Putin, do Putin para o Zelensky, para o Trump e o Lula falando, vocês querem sentar na mesa de negociação? Já que a Laura citou mais cedo aqui o nosso queridíssimo Gilberto de Carvalho aí, ele disse que o Lula é um homem, recentemente em entrevista à CNN, ele falou, o Lula é um homem conciliador. Então vamos citar aqui também o Lula como esse conciliador que está querendo, inclusive apesar das ironias do Zelensky, está tentando até hoje encontrar um caminho melhor para a Ucrânia do que o caminho apontado pelo Trump, que é ou você faz o que a gente quer ou você vai perder tudo. E no final das contas, o que o Trump quer é justamente que a Ucrânia perca tudo, entre aspas. Então esse encontro é importante por isso também. Laura, quer complementar? Eu só queria ir na sequência do que vocês estão falando, porque eu acho que essa ida do Lula a essa festa, a essa comemoração, a essa celebração, nesse momento, é muito importante. Vamos lembrar, eu estava vendo aqui no Poder 360, que o governo russo divulgou que 2 únicos países latino-americanos são confirmados em evento na Rússia. Um é Cuba. E a gente, claro que Cuba é... Né, Cuba mais do que simbólico. É mais do que... Cuba é comunista, é o único estado comunista da América Latina. O outro é o Brasil. Então, isso tem um significado gigantesco, entendeu? Mas gigantesco, porque no momento que a guerra da Ucrânia está para se resolver, o Lula foi lá celebrar com quem é acusado de crimes de guerra, com quem é acusado com um país, ele vai a um país que está sofrendo um bloqueio econômico gigantesco do mundo inteiro. Quer dizer, então o Lula, não é que ele... o Lula sempre vai, o Lula... Não, essa ida, nesse momento da guerra, onde está sendo decidido o destino da Ucrânia, e o Lula vai ao país que supostamente é o agressor da Ucrânia, vamos combinar que isso
manda uma mensagem para o mundo de unidade, dessa aliança que os BRICS representam, que é fortíssima, fortíssima. É uma grande mensagem para o mundo. As 3 economias mais importantes, quer dizer, tem a Índia também, que é muito importante, mas as 3 economias mais importantes dos BRICS estarão reunidas ali para homenagear a resistência do povo russo, a luta do povo russo contra o nazismo. Isso não é qualquer coisa, isso é... Gente, ninguém imagina o que o povo russo sofreu sob o cerco nazista. Não era assim... Todo mundo fala dos campos de concentração, que são um indício da barbárie mais absoluta, mas o que os russos fizeram em território da União Soviética, durante o cerco a Stalingrado, é um negócio, são cenas assim que são de um... Olha, é muito impressionante, porque era fome, olha, a gente podia dizer até que, olha, o cerco a Leningrado, naquele momento e tal, não sei o quê, é como o cerco a Gaza hoje. A gente vê aquelas crianças esquálidas que a gente vê ali, no momento da libertação, e ver o que acontece em Gaza hoje. Enfim, o que eu vejo é o seguinte, é um grande simbolismo, porque é isso que o Carlito estava falando. O cinema americano sempre gostou... desculpa, o Edu estava falando. O cinema americano sempre quis mostrar os Estados Unidos como o grande protagonista da vitória contra o nazismo. Isso é uma mentira de Hollywood. Isso é uma mentira martelada 1 milhão de vezes e a gente acreditou. Mas hoje que a gente está podendo ter acesso, e eu recomendo, tem filmes incríveis no YouTube para a gente pegar e ver o que aconteceu com a Rússia naquele momento. E nesse momento que a gente está podendo ver isso, cara, a gente vê que aquela resistência foram 20 milhões de russos, de cidadãos soviéticos mortos nas piores condições durante a guerra. Então o grande país vítima do nazismo, claro que todos foram vítimas e tal, mas quem mais perdeu vidas foi a Rússia, foi a União Soviética. Então, inclusive no território que hoje é da Ucrânia. Isso é muito importante falar. Inclusive no território que hoje é da Ucrânia. Defendendo a população do campo da Ucrânia e tal, que fazia parte da área de influência da União Soviética. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, eu acho que tem um simbolismo gigantesco, acho que o Lula está sinalizando que, olha, venham as tarifas comerciais, nós vamos negociar tudo e tal, mas nós temos lado. Sim. E esse é o nosso lado, é o lado dos BRICS, é o lado da defesa contra o nazismo, da defesa da democracia, e eu acho que tem muita coisa em jogo aí. Carlito levantou o dedo? Diga, Carlito. Eu quero acrescentar três pontos importantes à fala da Laura também, né? Que bom essa tabelinha entre nós aqui. A primeira é que, apesar dessas sanções todas que foram impostas à Rússia, a Rússia cresceu 4,1%, contrariando, inclusive, previsão de vários especialistas do mercado global. E aí você pergunta, mas por que a Rússia, mesmo sofrendo sanções, acabou tendo esse crescimento? Por causa desses novos formatos de negociações que a gente até citou na semana passada aqui, inclusive, envolvendo a relação de países membros do BRICS. Por exemplo, em algumas negociações que a Rússia precisa vender o gás, alguns países não compram da Rússia, mas compram da Índia, que é uma parceira da Rússia dentro do BRICS. Outros querem fazer outras negociações com a Rússia sobre alguns outros produtos que a Rússia possa oferecer. A negociação é feita com a China, ou não é feita através daquele sistema de SWIFT, porque a Rússia está bloqueada no sistema de SWIFT, que a gente até explicou no nosso último encontro aqui, que o sistema avançadíssimo que o mundo inteiro utiliza hoje demora de 3 a 5 dias para promover uma transação, e o modelo atrasadíssimo do comunismo chinês demora 7 segundos. Né? Então, assim, só para a gente ter uma noção dessa disparidade. Sobre a questão da Normandia e do famoso dia D, que foi um evento para tirar foto, né? A gente pode chamar assim, para os Estados Unidos tirar foto, o famoso dia D. A gente precisa lembrar, Laura, que desde a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos sempre quiseram ficar de fora, tanto que vocês vão lembrar que eles demoraram muito para se movimentar de alguma maneira na Primeira Guerra Mundial. Os acordos que foram sugeridos, todos foram acordos de nem-nem, tanto que o mais famoso na Primeira Guerra Mundial foram os chamados 14 pontos de Woodrow Wilson, que ele apresentou lá 14 propostas para acabar a guerra. Nenhuma ajudava os países que estavam sendo vítimas do ataque. Todas só ajudavam de alguma maneira os países
invasores ou os países agressores. E na Segunda Guerra Mundial, após muitas situações que obrigaram, de certo modo, os Estados Unidos da América a entrarem na guerra, eles acabaram entrando. Até porque aqui no Nordeste, e por ironia do destino, eu moro em Aracaju, uma cidade que foi atacada pelo submarino U-507, o submarino alemão. Isso foi um dos combustíveis também que não só impulsionaram o Brasil, como outros países a ingressarem na guerra. E o Brasil tem um papel importante com isso, porque o nosso presidente, Getúlio Vargas, tinha um contato, né? Mantinha um contato com a Alemanha na época, inclusive, da guerra. E aí os Estados Unidos pressionaram o Brasil para não entrar do lado dos países ligados à Alemanha. Teve alguns acordos formalizados ali, inclusive uma indústria siderúrgica que veio ali no pacote. Mas eles sempre foram eles tentaram sempre se manter meio isentão. Sabe onde é que a gente consegue ter essa prova bem clara, Eduardo? Quando a gente vê filmes falando sobre a Guerra do Vietnã. Durante toda a minha infância, eu achei que os Estados Unidos tinham vencido a Guerra do Vietnã. Eu só fui entender que os Estados Unidos não venceu a Guerra do Vietnã quando eu fui estudar sobre a Guerra do Vietnã e quando eu me tornei professor de história. Porque toda a mídia cinematográfica estadunidense tratam os membros do exército americano como grandes vencedores e derrotando aquele povo quase que incivilizado do Vietnã. Perfeito. Olha, é o seguinte, o Lula só viaja amanhã para a Rússia, a gente vai passar a semana toda falando sobre isso e vocês esgotam as discussões porque vocês trazem todas as informações no primeiro dia. Poxa vida! A gente vai continuar nessa cobertura, pessoal. Mas eu vou dizer que a informação que mais me tocou o coração nessa conversa toda foi saber que o Calil, porque semana passada eu não estava aqui na segunda-feira, né? Ele está falando de Aracaju. Bacana, né? A terra da passarela do caranguejo, dentre outras. Eu só falo de restaurante de comida, né? Tem um restaurante lá que chama Carro de Boi, Carro de Boi. Carro de Boi. Carro de Boi. Que é na rua atrás da passarela do caranguejo. Então você faz o seguinte, você passa o primeiro dia na frente da praia, na passarela do caranguejo, ali em Atalaia. E depois você vai, no final da semana, né, nos 2 últimos dias da semana, você vai para a passarela, para o Carro de Boi. Dicas gastronômicas. São as únicas que eu posso dar de quaisquer lugares em que eu tenha passado. Porque muitas vezes eu conheço o aeroporto e restaurante. Mas restaurante eu não deixo de conhecer. Aliás, faz algum tempo, preciso voltar a Aracaju. Eu tive várias vezes lá, estive lá na TV APDP várias vezes. Conheci Marcelo Deda, governador, falecido, infelizmente. Até porque ele era líder do PT na Câmara Federal, faleceu muito jovem, um líder importante do Nordeste, prefeito de Aracaju. E eu também prefeito, conheci deputado, governador. Forró Caju, Carlito, que eu devo dizer uma coisa, eu sou paulista, e eu tive, né, a oportunidade de sair do estado para realmente conhecer o país já adulto, para cima de 20 anos. Eu estou falando de 2007, foi a primeira vez que eu vi um congestionamento de ônibus de banda na minha vida, foi durante o Forró Caju, que era uma... Pô, a cidade tinha 500 mil habitantes e o Forró Caju reunia 500 mil pessoas. E durava 30 dias, né, Eduardo? Isso. O festejo. Agora, os festejos juninos aqui na capital duram 2 meses. Ele começa em 31 de maio e acaba apenas em 31 de julho. São 2 eventos, né? Tem um Forró Caju, que é o que você citou, que é o mais famoso, e tem agora o Forró da Vila, que a gente chama, que é o que acontece na Orla de Atalaia também. Um é organizado pelo governo do estado e a outra é organizada pela prefeitura municipal. Apesar da prefeita daqui ser bolsonarista, ligada ao PL, pelo menos neste evento ela não pode mexer, porque ela sabe o impacto que isso gera para a economia local. Sensacional. Eu estive lá, quando eu estive já era uma coisa grandiosa, e ainda bem que pelo menos isso não conseguiram destruir.